coordenando Inova Rap, né, uma pessoa que realmente está fazendo uma grande diferença no ecossistema de inovação de Pernambuco, quiçá do Nordeste, quiçá do Brasil, quiçá do mundo. Então, fala aí alguma coisa para a gente, para essa galera que está aqui conosco. Olá, pessoal. Venho dar aqui um alô em nome de toda a equipe de organização, né, da Jornada Inova Rap. Esse é um momento bem importante, porque a gente está no último workshop para a preparação da entrega do pitch. Essa entrega da segunda fase da jornada, ela é eliminatória, classificatória, então, para a próxima fase que a gente está chamando de uma pré-incubação. É a fase mais longa da nossa jornada, onde a gente vai ter a oportunidade de desenvolver MVP dessas melhores ideias que foram analisadas por uma banca externa, tá, gente? Então, a gente está explicando bem isso, que ninguém da equipe organizadora da Jornada Rap vai fazer parte da avaliação dos pitch, serão convidados aí do Guilherme, que está prestando esse excelente serviço junto com a Eliana e também os demais mentores. Eu sei que tem muita gente já perguntando sobre a questão de quando vai estar disponível lá para submissão, estão bem ansiosos, né? Vocês têm até o dia 29 para fazer isso. Amanhã a gente vai abrir. Então, foi bem intencional, a gente quis estimular os participantes a participarem do workshop, a participarem das mentorias e não acelerar. Claro que tem gente que já está, talvez, com o pitch pronto, porque já tem uma solução bem alinhada, talvez de outras jornadas, mas a gente quis deixar essa oportunidade. Então, foi bom, porque eu vi muita gente solicitando mentoria e é isso que a gente espera. Mesmo aqueles que já passaram pela apresentação do pitch, sabe que todo pitch é algo novo, porque os critérios de avaliação mudam. Então, tem o edital, tem lá os critérios de avaliação, vocês devem ajustar o pitch a esses critérios e aproveitar a oportunidade de feedbacks, porque feedbacks nunca é demais. Então, é isso, aproveitem aí com a equipe, que são mentores assim, de alto nível, muito experientes nas jornadas de inovação, não é de hoje. Então, hoje é para a gente aproveitar. Eu vim aqui só para deixar vocês menos ansiosos, que está tudo sob controle, e a partir de amanhã vai estar aberto e vocês fazem a submissão. Aproveitem, porque até o dia 29 tem mentoria, não é isso, Guilherme? Exatamente. Até o dia 29 tem mentoria. Então, dá para poder você fazer o pitch, turbinar o pitch, refazer o pitch, turbinar o pitch, ficar nessa algumas vezes, né? Então, apresentar o pitch para alguém também é uma oportunidade, né? Convida alguém, dá uma assistida aqui, me dá uma sugestão, você faz algumas anotações. Tem tempo ainda, né? Temos 6 dias. Só mais um recadinho também. Eu sei que algumas pessoas pediram para a gente tentar a live com os desafiadores, né? Não foi possível, não conseguimos com todos para essa semana, mas as lives elas vão continuar na próxima fase. Eu sei que tem um critério que é validação, pesquisa, né, para poder você entender mais o problema. Eu recomendo que vocês procurem usuários também, possíveis usuários da solução, não só quem propôs o desafio, para ser a única pessoa para poder você conversar. Então, vou dar um exemplo lá. Tem um pessoal da Secult que fez um desafio para artesanato, né, para artesãos. Não deu para fazer a live com a Secult, mas eu tenho certeza que vocês têm outras alternativas para poder entender melhor. A ADEP também, né? A ADEP também, que foi um pedido do... Temos duas. Isso aí, entendi. A ADEP foi o do artesanato. Então, a dica é que vocês procurem quem trabalha já com artesanato. Vá no centro de artesanato, ali no centro da cidade, fale com o artesão, veja qual é a dor dele. Então, isso ainda dá para poder trabalhar, tá bom? Então, a gente vai buscando outras alternativas e a gente espera, ao longo do ciclo 3, trazer todos os desafiadores para que vocês continuem aprofundando, porque agora a gente vai só pegar a ideia, ninguém está pedindo uma solução pronta. A gente vai avaliar boas ideias. Vocês vão desenvolver essas ideias no
próximo passo, né, da jornada. Então, fiquem tranquilos, eu quero boas ideias validadas, e aí a banca vai entender que esses são os critérios para a próxima fase. Guilherme, é contigo. Excelente, Simone. Foi muito legal você reforçar esses pontos aí. E eu queria também tranquilizar o pessoal, porque o pessoal pode estar pensando assim, poxa vida, eu estou participando de um desafio, queria conversar com o meu demandante, digamos assim, né, o dono do problema, e não estou conseguindo. E, poxa, que coisa ruim, isso não é justo. Às vezes isso pode acontecer. Mas a grande verdade, quando a gente fala de inovação aberta, é que isso é absolutamente normal, gente. Por exemplo, se vocês acessarem lá no site Desafios PE, você vai ver lá que tem diversos desafios. Outro dia eu estava participando de um hackathon do Porto Digital, que existe a possibilidade de você trabalhar lá 3 desafios e somente uma instituição apareceu, as outras 2 não apareceram, entendeu? Então, é muito normal que, em algum momento, a instituição que tem um problema, ela apareça, ela tem ali alguma pessoa, ela faça uma live, como também pode não acontecer. Isso é no Brasil todo, beleza? Só para poder deixar vocês tranquilos também. Então, isso é um cenário, naturalmente, você fala assim, poxa, uma pessoa que escolher um desafio que já tem live é melhor, óbvio, mas isso é uma escolha sua. Você pode também escolher um desafio que a live já foi feita. Mas também você pode fazer assim, poxa, eu acho que o desafio que a live foi feita já deve ter um bocado de grupo, então eu vou no outro caminho. Então, gente, isso já é meio que uma simulação do que pode ocorrer no dia a dia de mercado. Em algum momento você vai ter muitas informações sobre o problema que sua startup está querendo resolver, e em algum momento você não vai ter. E aí, o que é que você faz? Né? Então, é uma questão aí de feeling, de escolhas, de tomada de decisão, e tomar a decisão, segue em frente. Depois não pode ficar, poxa, deveria ter ido por outro caminho. Não, é aprendizado. Deu errado, é aprendizado. Deu certo, bora melhorar, potencializar e seguir em frente. Nessa moda, é por aí, né? E essa escuta ela pode acontecer com o cliente, que é aquele que vai pagar, mas é importante também que seja com o usuário. Com o E às usuário, vezes pois é. a gente tem usuários em várias instituições, né, que têm um perfil semelhante ao desafio original. Mesmo que você não esteja fazendo naquela instituição original, mas você vai ter um usuário que vai ser beneficiado daquela solução e ele pode estar em outros lugares. Então, vale a pena também tentar conversar com essas pessoas, além de pesquisas secundárias também, outros materiais que já estão postos, enfim, isso aí eu acredito que tanto a Liane e o Guilherme já falaram para vocês. Isso, com Eu certeza. agora vou ficar caladinha, deixar o Guilherme aproveitar o tempo dele para falar das dicas para o pitch. Muito bem. E é isso que eu vou entrar agora mesmo. Mas, pessoal, antes de qualquer coisa, bem-vindos, bem-vindas. Vamos que vamos falar um pouquinho sobre pitch. Inclusive, estava até falando com o Simone que daqui a pouco eu vou colocar 2 pitches que foram aprovados na primeira edição aí do Inova Rap, o nosso primeiro ciclo. Daqui a pouco vocês vão ver, vocês vão ter uma ideia mais ou menos do que normalmente o pessoal faz quando quer ser aprovado, tá bom? Mas, bem, acredito que todo mundo aqui já me conheça, sou o Guilherme Alves, né? Eu tenho esse propósito de apoiar pessoas a alcançarem os seus objetivos profissionais. Tenho feito isso através do empreendedorismo, com alguns negócios, e atualmente eu atuo com algumas frentes, uma delas na área da educação, com palestras e mentorias, e uma segunda dentro dessa pegada com a minha própria empresa, empreendendo com Riff Cowork, né? Onde a gente hoje tem um ecossistema de mais de 1.300 clientes. Fiz um pitch aqui bem rápido, gente. Eu poderia ter abordado esse pitch aí de diversas formas diferentes. Valeu, Eliana. A Eliana gostou. Foi uns 20 segundos, não foi ver que foi bem. Foi quase, não foi nem elevator. Foi tipo assim: alguém que te empurrou ali barranco abaixo, você tem que falar enquanto você não cai. Mas olha só, gente. Por que o nome pitch? Porque o nome pitch vem dessa posição do beisebol, que é o pitcher, ou seja, o arremessador. Ele precisa ter uma velocidade, ele precisa colocar ali, o objetivo dele é jogar aquela bola na luva, né, da pessoa lá que recebe a bola, esqueci o nome agora dessa posição, para poder o rebatedor não acertar a bola. Então, dentro dessa perspectiva, ele tem ali pouquíssimos segundos para poder atingir o objetivo. Então, dentro desse ponto, você tem aqui o contexto. Olha aí, ó, tá vendo o Ângelo agora, sabe? Ó. Agora você descobriu aí de onde veio o nome pitch, Ângelo. E aí você tem
o significado, assim, o conceito de pitch, que é uma apresentação com o objetivo de conquistar o interesse de investidores, parceiros ou clientes pelo seu negócio ou ideia. Após várias bancas de incubação, de aceleração que eu participei, eu percebi que um bom pitch, ele tem cinco características principais e seu cinturão de utilidade. Então, vamos imaginar que, por exemplo, se eu pudesse trazer 5 pontos que chamam a atenção no pitch, seriam esses daqui, ó, que eu estou mostrando para vocês agora. Pessoas com iniciativa, negociação, boa comunicação, gestão do tempo, pensamento criativo. Quando você consegue unir esses 5 pontos no pitch, o pitch fica mais redondo, as pessoas tendem a curtir mais. E aí, nesse primeiro momento, vocês precisam considerar que vocês vão fazer uma apresentação do pitch de vocês, e quem vai assistir essa apresentação não serão pessoas, desculpem, que têm atuação direta, por exemplo, com Universidade de Pernambuco, com Corpo de Bombeiros, com Secretaria de Planejamento. Não. São pessoas que conhecem os desafios, conhecem o ecossistema de startup, mas não diretamente atuam com essas instituições. Então, você já faz assim. Então, eu já tenho aqui que ser bastante claro, né? Exatamente. O pitch de vocês, eles precisam ser claro o suficiente para que as pessoas que venham assistir tenham um entendimento sobre o que vocês estão querendo fazer. E aí é isso que eu vou mostrar nessa roteirização que eu trouxe para vocês em formato de palestra, beleza? Então, dentro desse ponto, vamos lá. A gente precisa expandir as nossas mentes, pensar um pouco mais. Pensando nisso, eu gosto de trazer essas marcas e sempre pergunto para as pessoas, o que é que essas 3 marcas elas têm em comum? Se vocês pudessem, gente, colocar aqui, escreve aí, o que é que vocês acham que essas marcas têm em comum? Na opinião de vocês, olhando assim, rapaz, podia chutar aqui inovação, são empresas inovadoras. Eu acho aqui que são marcas conhecidas. Seriam respostas cabíveis aí, respostas que estariam certas. Mas essas empresas, elas contam histórias sobre seus produtos e serviços. Então, elas fazem um storytelling. Por que elas fazem um storytelling? Porque histórias aproximam ideias e empresas do coração de pessoas. Então, quando você conta uma história, você tem essa perspectiva. Quando você é muito engessado, fica meio chato, né? Então, desse ponto, né, a gente precisa considerar que no pitch de vocês podem trazer num formato como se estivesse contando uma história, uma conversa. Uma história sobre a tua ideia, entendeu? Não é que você precisa criar uma narrativa como se fosse um teatro. Já vi pitches assim, que deram certo, mas a maioria dos pitches que são de teatrinho dá errado. Quando eu digo teatrinho, não é ridicularizando, mas é mais pelo... vamos fazer um teatrinho aqui, 5 minutinhos é um teatrinho. Teatro seria 30 minutos, 40 minutos. Mas quando você, por exemplo, vai contar a história num formato de dramatização, às vezes não fica muito legal, principalmente quando você não é um bom ator ou uma boa atriz. Então, na minha sugestão, segue um fluxo do que está sendo solicitado no Inova Rap e do que eu vou mostrar para vocês agora. O próprio Caíto Maia sempre fala que vende histórias, não óculos e relógios. Então, quais seriam dicas legais para um bom pitch? A gente tem, por exemplo, o primeiro ponto. O que você quer que as pessoas saibam com o seu pitch? Segundo ponto, o que você quer que as pessoas sintam com o seu pitch? Terceiro ponto, o que você quer que as pessoas façam com o seu pitch? Então, eu já começaria daí, gente. Pegaria aí um rascunho, pega aqui, papelzinho, anota aí. O que é que você quer? Que tipo de informações seriam relevantes para estarem no seu pitch? Para as pessoas poderem escutar e fazer, isso aqui é massa. Qual é a sensação, a emoção que você quer gerar com o seu pitch? Felicidade, tristeza, angústia, o que é? E existe alguma ação que você quer que as pessoas façam? Dentro desse ponto, reforço. Sejam autênticos, tentem gerar uma conexão, mesmo que seja no formato de vídeo, e surpreendam. Por exemplo, aqui no nosso vídeo, volta e meia eu faço uma piada, às vezes a piada é tipo tiozão do Natal. A piada, isso aqui é para ver ou é para comer? Eu vou fazer alguma piada assim,
que é para poder tirar uma ondinha, quebrar o clima, fazer uma graça, vou trazer algum vídeo legal. Então, tipo, eu estou tentando gerar uma conexão. Eu tenho um jeito de tocar as coisas, então eu vou tentar trazer sempre um slide criativo diferente e tal. É uma forma de autenticidade. E a surpresa é o quê? Alguma coisa que realmente está fora da caixa ali. Às vezes a gente presencialmente consegue fazer, virtualmente também. A surpresa pode ser um conteúdo adicional que a gente manda, alguma coisa do tipo. E aí, sugestão. Se você for fazer o pitch com 2 pessoas do seu time, tente fazer algum tipo de interação que fique legal. Às vezes, outro dia eu estava avaliando pitches, desculpa, gente, estava avaliando pitches que vão participar do Ceará Tech Summit, que é o maior evento de startups do Ceará. E aí eu assisti muitos vídeos, reprovei alguns, porque às vezes o pessoal perdia muito tempo se apresentando. Tinha 5 pessoas que iam fazer o pitch, Eliana. Aí a primeira, oi, meu nome é Eliana, tal. Aí, ao invés de você dar continuidade depois, aí, oi, meu nome é Guilherme, meu nome é Simone, e aí ficava uma coisa, tipo, e pior parte, você voltava a falar o que já foi dito. Num pitch, falou uma vez, não fala mais. Não existe isso de voltar. Pode acontecer de um pitch ser aprovado. Depois que você fala uma coisa, volta e fala de novo? Óbvio que pode acontecer. Mas sugestão, como é um vídeo gravado, início, meio e fim. Tenha energia e conexão. Você pode fazer perguntas para o público. Quem nunca teve uma situação assim? Como você resolve hoje em dia? Por mais que ninguém venha a responder na sua frente, mas você pode criar uma pergunta que gera uma reflexão. Outra sugestão. Comece falando das dores da persona, já para poder criar uma... Eita, gente, desculpa, vou beber uma água aqui. Hoje está difícil. Mas é porque hoje eu acredito que eu falei umas 8 horas já. Então, tem hora que a garganta começa a pesar. Mas bebendo água sempre, né? É importante. Inicie falando das dores da persona. Tente enfatizar alguma palavra, aumentando seu tom de voz. Você pode até mudar o timbre da tua voz se você for imitar alguma pessoa. E um CTA ajuda bastante. Tipo, leva ela para algum lugar. Leva ela para algum lugar. Não sei se vocês perceberam, mas no final das minhas apresentações passadas, eu falei lá do meu Instagram, falei do meu canal do podcast, do YouTube. Então, eu estou ali deixando um CTA para vocês, uma chamada para ação. E aí, vamos entrar agora dentro de alguns tipos de pitches que são interessantes. Eu costumo dizer que tenho... Assim, já estou atuando com startups e negócios inovadores há cerca de 12 anos. E quando eu falo assim de framework para pitch, nunca encontrei nada melhor do que o que esse cara aqui fez, o Fernando Seabra. Inclusive, uma vez até eu estava numa Campus Party, foi engraçado isso. Aí eu peguei, divulguei o pitch canvas dele, e aí a assessoria de imprensa dele veio falar comigo. Aí eu disse, pronto, será que estão achando que eu disse que era meu? Eu fiquei assim, né? E quando veio, ele me ligou, agradecendo por eu estar divulgando o material dele. Veja só que negócio arretado, assim, né? Caramba, que massa. Mas assim, aí eu peguei e falei, cara, o teu pitch canvas é um dos melhores que eu já vi, porque ele dá lá um roteirozinho do que colocar dentro do pitch, que são esses 5 pontos. Dor, autoridade, solução, mercado e monetização. E aí esse é o pitch canvas dele. Ele sugere que você faça basicamente desse modelo. A gente vai ver aqui alguns pitches para poder vocês tentarem chegar no modelo de vocês. Mas vamos deixar bem claro aqui o que é que a gente precisa trazer dentro do nosso Inova Rap. Porque, deixa eu até compartilhar aqui para poder compartilhar novamente. Dentro desse ponto aqui, às vezes a gente fica assim, confuso. Beleza, Guilherme, mas aí eu coloco o quê, cara? Assim, poxa, eu jogo eu coloco algum conteúdo diferente e tal, o que é que eu jogo dentro do Inova Rap, o que é que eu acrescento e tal, acho que a pessoa fica na dúvida. Aí, para isso, para poder já ficar aqui salvo na nossa live, eu aproveitei, tirei um print lá do edital falando sobre a parte do pitch. Aí eu estou trazendo aqui para vocês e a gente vai tentar conectar uma coisa com a outra para poder a gente encaixar, certo? O que o Fernando Seabra ele traz como importante e o que está aqui. Mas vejam, vídeo pitch de 3 a 5 minutos, isso é muito importante. E o que é que o vídeo precisa ter? Nome da equipe do projeto, os membros,
pesquisa sobre o problema selecionado, desculpe, no mercado, qual é a proposta de valor, a sua possível solução, existe alguma validação da solução, e aí olha o que colocar aqui, opcional. Você bota se você achar conveniente colocar. Não tive validação, você pode não colocar. Você pode dizer ou que tipo de validação você teve. Modelo de negócio, perfil da equipe. E aí, pontos importantes também, para poder a gente chamar a atenção aqui um pouquinho mais abaixo. Critério de avaliação do pitch será a qualidade da ideação apresentada, considerando sua viabilidade, potencial de impacto e inovatividade. Então, dentro do formulário de avaliação que os avaliadores vão receber, eles vão receber esses pontos aqui. Vai estar lá, pesquisa sobre o problema selecionado, mercado em potencial, proposta de valor e modelo de negócio, solução. Aí vai estar lá, há uma validação da solução, isso aí a gente entende o seguinte, se tem uma validação, sendo opcional, eu penso da seguinte forma, é opcional colocar, então, quem traz uma validação conecta bem o problema com o potencial que ela tem de se inserir no mercado. Eu colocaria, mesmo que seja uma validação que você conversou, por exemplo, com um professor, uma validação que você conversou com 2 pessoas, não deixa de ser uma validação. Eu costumo dizer, escutei isso uma vez, eu acho que foi um cara chamado Bruno, da Campus Party, ele fala assim, 0 vezes 1000 é quanto? 0. 1 vezes 1000, 1000. Então, se você validou com uma pessoa, existe uma possibilidade de validar com outras 1000. Então, traga a validação, é importante. E aí, a gente vai trazer, Simone também está trazendo aqui, eu também colocaria, sempre gera um bom impacto na apresentação. Pronto, então, a Simone estava aqui, só espreitando aqui, ela já trouxe esse ponto. Eu considero muito importante. E aí você vê que aqui está falando sobre viabilidade, potencial de impacto e inovatividade. Gente, se está falando aqui de viabilidade, quando você traz uma validação, está mostrando, é viável. Quando você tem, por exemplo, um potencial de impacto, então você tem ali, qual é o impacto? Aí você conecta o impacto com o mercado. Inovatividade. Isso é diferente, qual é o grau de inovação? E aí eu queria trazer novamente o pitch canvas do Fernando Seabra. Vejam que legal. Você fala da dor, depois você fala da autoridade, que seria o time, que pode ficar para o final. Eu gosto mais de autoridade, o time no final. A solução. O que é a solução? É único. Qual é o grau de inovação? É único. Não existe em Pernambuco, não existe no Nordeste. Como é que usa? Como é que vai ser a funcionalidade dessa solução? Qual é o valor agregado? Você fala do mercado, tamanho, crescimento, concorrência. Esse sistema de monetização aqui, vamos pensar da seguinte maneira. Você faz assim, isso aí já é um ponto que eu não abordaria tanto, porque as soluções de vocês, a maioria delas são B2G, que é o B2B2G, ou B2C2G, né, que está relacionada a governo. Mas o que é que eu abordaria? Eu traria, por exemplo, qual é o modelo de negócio? Aí aqui tem um site, que é um software as a service, é um marketplace, você está criando um e-commerce, você tem um modelo de negócio baseado em franquias, é um aplicativo, produto físico, serviço. Qual é o seu modelo de negócio? Beleza. Onde tem ali modelo de receita, você não precisa abordar um modelo de receita, porque você está criando uma solução para uma instituição. Mas você pode trazer aqui, por exemplo, qual pode ser um potencial custo de implementação. Se você puder trazer isso, é uma informação adicional que vale a pena, eu gosto. Quem estiver assistindo vai fazer assim, caramba, o pessoal acha que serão tantas horas de desenvolvimento, que será um custo de X. Isso é legal de você trazer. E com essa parte dos canais de venda, aí você fala assim, eu estou vendendo diretamente para uma instituição, massa. Mas você pode trazer já atrelando ao mercado. Eu consigo expandir isso aqui. Eu não preciso, por exemplo, eu criando essa solução, aí veja só, imagina um pitch com mais ou menos esse conteúdo. Solução desenvolvida, validada, testada e utilizada pelo Corpo de Bombeiros de Pernambuco, aí você, mostra o mapa do Brasil. Olha só a possibilidade que a gente tem aqui de inserir nossa solução em outros locais. Então, o potencial do mercado é você, sistema de monetização, quanto vocês podem crescer com a solução de vocês. E para o pessoal do InovaRap, ver uma solução que poderia atender uma instituição local. O pessoal vê que existe uma possibilidade de poder atender uma região
ou 2 regiões do Brasil, outros estados, isso pode ser algo que chama atenção também. Se você quiser trazer isso dentro do seu pitch, fica legal, eu gosto também, eu acho que faz sentido. Beleza? E você traz aqui, em algum momento, a fase da sua startup. Qual é a fase? Ela está numa fase de insight, de pesquisa. Você já conseguiu ter essas validações? Chegou. Será que já tem um MVP ou um produto no mercado? Dificilmente aqui a gente vai ter MVPs, aliás, produtos no mercado. MVP pode até ser que sim. Né? Aqui, obviamente, como a gente está falando de ideação, nenhuma startup aqui, nenhum projeto vai estar em crescimento ou escala. Não tem como, se você tivesse em fase de crescimento ou escala, você não estaria participando do InovaRap. Que a gente está aqui, nesse momento, trabalhando ali a possibilidade de novas soluções. Então, com a solução que você está fazendo, você não está ali escalando nesse momento. Mas a gente quer, Eliana, que o pessoal escale no futuro, né? Essa é a ideia. Beleza, então, já falei aqui um pouquinho dessa lógica. E aí eu queria que vocês, por exemplo, começassem a fazer uma reflexão. Então, eu posso usar algumas palavras ao longo do meu vídeo que chama a atenção. Então, quando eu digo que chama a atenção, por exemplo, quando a gente fala a palavra busca, qual é a empresa que vem na cabeça de vocês? Só tem uma empresa aí. Escreve no chat aí, gente. Coloca no chat aí. Qual a empresa? Google. Google, perfeito. Valeu, Arthur. Muito bom. Ó, quando a gente fala feito para você, qual é a empresa que vem na cabeça de vocês? Tem uma empresa bem conhecidazinha aí. É um banco, não é? É um banco, isso Itaú? aí, Arthur. Itaú, boa. Ah, Itaú, ó, o Arthur tá ligado aqui nas paradas. E a Andresa também. A Andresa já respondeu ao mesmo tempo. Just Do It, que empresa é essa? Essa aqui é fácil também. Ó, a Andresa falou primeiro aí, ó, Nike. Boa. Amo muito tudo isso. Essa aqui é muito fácil. McDonald's. McDonald's, boa, Andresa, muito bem. Não tem preço, essa aqui é um pouco mais difícil. E aí? Mastercard. Mastercard, boa, olha aí, show de bola. Nem precisou de inteligência artificial, né? São slogans que estão na cabeça da gente. Mas aí, imagina o seguinte, Andresa, Arthur, vocês que... e Ângela que ficou tirando onda, tá virando uma competição para quem falar primeiro. Mas, ó, para vocês que trouxeram essas empresas, imagine só que você usa algumas palavras ao longo do teu pitch para meio que ficar de forma subliminar o que está dentro da tua startup, o que você está querendo externalizar. Por exemplo, eu faço muito isso. O meu Instagram é Inove com Guilherme. Aí eu venho falar sobre inovação, falo sobre startups, disrupção, criatividade, negócios inovadores. Está bem óbvio que o meu business é inovação. Então, de certa forma, as pessoas começam a me associar à inovação. Aí eu crio um podcast com startup. Pô, em algum momento vai ter essa associação. Então, será que em algum momento do seu pitch você consegue usar algumas palavras que direcionam para poder, quem estiver avaliando vocês, entender que vocês resolvem alguma coisa? Vocês podem trabalhar dessa forma. Mas vamos lá. E aí a gente tem o pitch Twitter. Novamente, outra competição. Vamos lá. De qual empresa a gente está falando aqui, gente? Quando você lê esse texto. Airbnb. Boa, aí os dois falaram ao mesmo tempo agora. Andresa e Arthur, vocês seguem disputando. Vamos lá, Airbnb. Vamos ver quem é que acerta agora a próxima. Essa próxima vai ser mais difícil, viu, gente? Vamos lá. E aí? Que empresa é essa? É o Bora? YouTube? Boa, YouTube. Isso aí, o YouTube. Então, veja que com pouquíssimas palavras a gente já consegue ter uma representação, beleza? E aí, agora, eu queria trazer para vocês, tem uma startup que ela foi investida por uma Venture Builder de GovTech, que eu quis até trazer aqui para vocês. Fica como uma inspiração, tá certo? Para vocês. Inclusive, a Prime Dialogue, né, que é a empresa que está por trás do software Ana, foi também co-buildada por essa empresa. Deixa eu trazer aqui para vocês. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí, que eu vou compartilhar a tela. Isso aqui já é um adendo, tá, gente? Tipo assim, não faz parte do contexto, mas para poder vocês também terem um outro universo. Existem Venture Capitals e Venture Builders, certo?
Venture Capital, capital de risco. Venture Builder é como se fosse um capital de desenvolvimento, de tempo, de esforço. Então, a Venture Capital joga dinheiro, a Venture Builder joga tempo e conexões e por aí vai. Esforço de trabalho. E aí existe uma aqui no Nordeste chamada Domi Ventures, que investe em muitas instituições nordestinas. E essa aqui são algumas das startups. Aí eu estava dando uma olhadinha lá, aqui, ó, trouxe até alguns speeches dela. Aí quando eu vejo aqui, ó, olha só quem é que está por aqui. Conhece essa empresa, gente? Olha que massa. Então, a Prime Dialogue está sendo co-buildada pela Domi Ventures. Vê que massa. Aí você fala assim, caramba, então uma solução que eu estou utilizando, que a universidade que está utilizando, foi em algum momento investida por essa instituição, por ser uma GovTech. Beleza? Então, isso pode ser o futuro de vocês, até porque a Prime Dialogue, esse investimento não tem muito tempo. Entendeu? Não tem muito tempo que eles participaram, por exemplo, do edital de inovação aberta do Sebrae. Então, tem menos de 4 anos, isso. Menos de 3 anos, eu acho. Então, veja o quanto rápido você pode escalar. E aí tem vários aqui, ó. Depois vocês podem dar uma olhadinha com calma, tá bom? No portfólio deles. Mas, voltando aqui para o nosso pitch, eu queria trazer um pitch aqui bem interessante. Deixa eu colocar aqui, peraí, vamos lá. Coloca aqui no YouTube para vocês. Pitch de 2 minutos de uma solução em educação, mas que também tem esse viés de resolver problemas para o governo. Vamos ver aqui, esse pitchzinho aqui, 2 minutinhos. Também é uma solução, deixa eu dar uma pausa aqui, também é uma solução que já recebeu investimento e que hoje está atuando em diversos locais do Brasil. Peraí, que deu uma travada aqui. Espera aí, só um minutinho. Agora vai, sim. Pronto. Vamos lá, computador, me ajude. Vamos. Deixa eu voltar aqui. Vai aparecer para vocês agora. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Dá uma pausa aqui. Espera aí que vai aparecer. Pronto. Agora sim. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui o som. Vai aparecer para vocês em 1 minuto e 40. Veja só esse pitch, como ficou bacana também, gente. Vamos lá, vamos assistir. Me chamo Vini de Oliveira, sou CEO da GoBee Jobs. Espera aí que travou. E estou aqui para apresentar esse projeto. Pronto. Agora sim. Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Vini de Oliveira, sou CEO da GoBee Jobs. E estou aqui para apresentar esse projeto incrível que nós estamos desenvolvendo, exatamente para ajudar milhares e milhares de pessoas nesse mundo das vagas afirmativas. Nossa ideia é conectar oportunidades de emprego a essas pessoas do mundo da diversidade. Espera que está travando. Travando não tem graça. Tem que ficar o negócio correto aqui. Vou colocar sem abrir a tela cheia. Vamos assistir assim. Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Vini de Oliveira, sou CEO da GoBee Jobs e estou aqui para apresentar esse projeto incrível que nós estamos Travou de novo. Desenvolvendo exatamente para ajudar milhares e milhares de pessoas agora foi. Nesse mundo das vagas afirmativas. Nossa ideia é conectar. GoBee Jobs não está dando certo. Eu vou mandar para vocês depois o link para poder vocês assistirem, tá, gente? Deixa ele aqui caminhando, depois dá certo, beleza? Vamos lá. Deixa eu colocar. Vai ter outros vídeos aqui que eu quero que vocês assistam. Então vai dar certo aqui daqui a pouco. Vamos lá. Por enquanto, então, já que esse deu errado, deixa eu colocar aqui um outro para poder vocês verem. Esse outro aqui, ele foi muito legal também, porque é uma das... Deixa eu fechar aqui. Agora ficou na curiosidade, né? Poxa, eu queria ver, Guilherme, agora. Tá, pô, fogo, né? Mas faz parte. Às vezes tem problema aqui de internet, alguma coisa. Mas todos os links aqui eu vou mandando para vocês. O importante é a gente ter a roteirização. Eu vou colocar aqui para vocês poderem assistir agora um pitch. E aí eu acho que esse aqui vai dar certo, se Deus quiser. Mas esse aqui é um dos pitches que foram aprovados na primeira etapa do Inova Rap.
né? E é o incluir mais. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse pitch para ver como ficou interessante também. Aí você já fala assim, opa, peraí, já tenho aqui uma boa dica aqui de como fazer. Vamos assistir aqui agora, gente. Vamos lá. Ó, 5 minutinhos. Esse aqui vai ser um pouquinho mais longo, mas o bom é que a gente vai ter uma noção clara. Às vezes eu me pergunto, será que é culpa minha? Hoje, o maior desafio. Ixi, de novo. É a comunicação, e é não oral, né? Rapaz, nós ainda estamos implementando uma comunicação alternativa. Gente, prometo que mando todos os links para poder vocês verem no grupo, tá? Eu acho que às vezes tem esse problema aí. Pode ser um problema de BIOS, mas eu duvido muito. Bicho ignorante operando o sistema. Vamos ver aqui que você vai pegar agora. Se não pegar, eu mando o link, tá? Vamos lá. Às vezes eu me pergunto, será que é culpa minha? Realmente tá, eu acho que é algum probleminha de internet aqui, pessoal. Desculpem, viu, gente? Normalmente isso não acontece, mas em algum momento vai acontecer nas melhores famílias. Vou deixar ele carregando aqui, daqui a pouco eu coloco ele para poder vocês verem. Deixa eu dar uma pausinha aqui na apresentação. Às vezes pode ser o sistema sobrecarregado do celular também, do celular no computador. Mas a gente vai seguindo em frente aqui, daqui a pouco a gente volta nos vídeos, tá? Deixa eu deixar ele carregando aqui um pouquinho. Vamos seguindo aqui. Aqui no centro-oeste está desabando uma tempestade. Mas não é aí não, Eliane, é aqui mesmo, tá? Deve ser isso que está acontecendo aí. Vamos lá. Pode ser o YouTube também muito louco nesse momento. Bem, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu avançar aqui para vocês. Esse vídeo aqui... Deixa eu colocar aqui. Pronto, beleza. Uma pergunta sobre o pitch. Vai ser um vídeo de 5 minutos, né? Veja só, entre 3 e 5 minutos. Entre 3 e 5. Se você fizer um vídeo de 2 minutos, não recomendo. Tenta fazer um vídeo um pouco mais longo, entendeu, Arthur? Faz no mínimo 3. É o ideal, entendi, beleza? Perfeito. Tá bom? Deixa eu colocar aqui agora. Vamos lá, deixa eu ver se agora vai funcionar, pessoal. Ó, eu vou colocar aqui o play. Se funcionar, já me sinalizem aí, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Espera aí. Só um segundinho. Espera aí. Deixa que ele que pegue. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Não. Diretamente no YouTube não está funcionando. Outra coisa chata. Odeio quando isso acontece. Tem que ser a guia do Chrome para poder funcionar. Posso dar uma palavrinha enquanto isso, Guilherme? Pode sim. É bom acontecer isso, porque uma vez passando para a etapa do Demo Day, né, já avisei para eles que pode acontecer, quererem passar vídeo e não funcionar na hora do pitch. Boa. Ter esse risco. Né? Então, vocês estão vendo ao vivo e a cores uma situação, e está vendo melhor ainda, como que ele está resolvendo. Isso. Né? Vocês têm que ver isso. Vocês têm que saber sair da situação, pode não ser na própria jornada da rap, mas pode mais para frente apresentar no outro lugar e acontecer a mesma coisa. Isso. Qual seria a solução? Tem que se virar nos 30. Aí ó, ele passou o link aí, ó, tá vendo? Já joguei o link, aí tu vai fazer o seguinte, Eliana, para poder ficar registrado aí. Clica no link, bota para poder a gente compartilhar a tela aí, que esse vídeo vai sair agora. Vamos ver aqui, vou tentar. Aqui tá desabando, né? Vai dar certo. Torce. Se não der certo, a gente tenta com outra pessoa aqui, mas o bom é que vai ficar registrado. Vai lá, bota aí, por favor. Vou tentar. Tá bom, por enquanto eu vou pegando outro link para a gente colocar. Isso, nós vamos fazer um festival aqui de links. Porque voltou a desabar de novo. Tá. Vamos segurar aí um pouquinho. Vocês conseguiram escutar? Não, né? Compartilha a tua tela. Tu tá falando do trovão? Agora. Do trovão, é? Foi? Nossa. Não, foi isso? Não, a gente não escutou trovão, não. Ainda não. Vai lá.
Por enquanto eu vou tentando aqui também. Daqui a pouco vai pegar, vai dar certo. Em algum momento o meu pitch aqui ele vai rodar. Vai lá, Eliana, coloca aí. Para ver se a questão do som. Só aumenta um pouquinho agora o teu som para ver. Segundo das vagas afirmativas. Tá pegando, tá ótimo. Tá, oportunidades de emprego às pessoas do mundo da diversidade e vice-versa, fazer aproximação dessas pessoas com o mercado de trabalho. Nós fazemos um processo totalmente transparente, seja por parte da empresa, seja por parte do candidato, então você vai ter um controle muito tranquilo para fazer isso daí. O que a gente faz exatamente é aproximar as empresas dessas pessoas, como, por exemplo, existe uma legislação que obriga a contratação de PCDs, e isso aí, a gente tem como ajudar as empresas a fazer esse cumprimento e realmente não pagarem multas, por exemplo. Existe toda uma jornada já prevista, onde a gente envolve interação com inteligência artificial, interação humana, para fazer toda uma seleção e também treinamento das pessoas, que também desenvolvemos conteúdos específicos para cada empresa, para cada seleção, se for necessário. O candidato que nós fazemos é o nosso algoritmo, ele faz um match com oportunidades que nós já temos e também com conteúdos que nós desenvolvemos exatamente para melhorar a qualificação dessas pessoas. Nosso foco é exatamente no mundo das vagas afirmativas, PCDs, mães solos, negros, pessoas com mais de 50 anos, refugiados, enfim, todo esse mundo aí que existe, e exatamente nós utilizamos tecnologia, desenvolvemos treinamentos específicos exatamente para ajudar essas pessoas. Podemos fazer isso te ajudando, pegando a sua mão, você consiga ter esse desenvolvimento da sua empresa, da sua organização. Entendemos que cada pessoa é individualizada, então esses talentos precisam ser olhados de forma muito específica, e é isso que nós ajudamos você. E te convidamos exatamente a conhecer mais do nosso projeto e que você venha voar junto com a gente, porque nós, com certeza, podemos te ajudar muito. Muito obrigado. Olha aí. Então, ele fez um pitch aqui mais curto, né, Liana? Valeu, pode compartilhar agora, querida. E aí a gente já começa a ver o que é que ele está trazendo ali. Ele trouxe dados sobre o problema, falou da solução, ele trouxe potencial de mercado. Então, quando você vai vendo esses pontos sendo trabalhados, você começa a entender qual foi a lógica do pitch. Agora, ele tem um tempo curto. Vocês têm um tempo ainda maior. Veja só que em 2 minutos, a quantidade de informações que foram ditas ali pela startup. Então, a gente tem possibilidade de falar muito mais, gente. Beleza? Então, vocês têm ali, no mínimo, 3 minutos para poder trabalhar. Vamos lá, deixa eu agora ver se eu consigo colocar aí. A Ariana conseguiu. Deixa eu ver agora se eu consigo. Se eu não conseguir, eu já mando o link para ela. Ela vai ser a nossa ponte aqui para poder colocar os pitches em prática. Vamos assistir aqui esse pedacinho, gente. Vamos lá. Aí. Eliana, hoje? Oi. Na hora que tá bom, o negócio trava. Ai, ai. Eliana, vou mandar para tu, viu? Tenta colocar isso aí de novo também. Vamos lá. Mandei pelo teu zap, tá? Deixa eu parar a apresentação aqui. Vou mandar para o teu zap aí para tu poder tacar o play agora, tá certo? Vamos lá. Vai pegar o som agora. Deixa eu colocar aqui. Só um segundinho, gente. Calma aí, calma aí. Calma aí que o negócio ficou bronca. Eu vou colocar um outro aqui no YouTube por enquanto, que é para a gente poder dar uma olhadinha também. Deixa eu abrir aqui diretamente no YouTube e mando para vocês o link, mando para a Eliana o link para poder colocar aqui para vocês. Que esse pitch aqui ele é muito, muito legal. Vamos lá. Eliana, mandei aqui no teu zap, tá? Dá uma olhadinha aí, por favor. Aí tu já bota para compartilhar aí a tua tela. Aí. Aliás, mandei aqui no chat. Vamos lá. Foi. Chegar agora aí para tu.
Pegou aí? Chegou ainda não? Não, não veio. Chegou agora? não. Agora sim, peraí. Tá. Vê aí se vai, se pega aí para tu. Agora vai. Muito bem. Vamos lá, gente. Vamos prestar atenção agora. Vai lá, Eliana. Tá com o play aí, aumenta o som. A gestão educacional aqui em Pernambuco enfrenta um desafio financeiro grave. A ineficiência destacada. Em apenas uma regional, são mais de 3.000 planilhas por mês, exigindo 56 funcionários em controle manual. Isso gera uma perda estimada de 12,4 milhões de reais por ano, dinheiro público que se perde em burocracia. A Educagestão combate esse desperdício. Somos uma plataforma GovTech integrada, que automatiza a gestão financeira, otimiza a alocação de pessoal, centraliza a comunicação e usa inteligência artificial para prever falhas. Nossa inovação está em integrar tudo isso, para gerar eficiência e interromper a perda de recursos. E a solução já existe. Esse é o nosso protótipo, demonstrando a interface intuitiva e as funcionalidades chaves em ação. Ele possui 3 módulos. O módulo financeiro, que gerencia os recursos que são recebidos e evita a devolução por prazo, por perda de prazo. Temos um módulo professor, que gerencia as licenças, os professores que estão em licenças e os contratos dos professores que estão na licença. E o módulo alerta. Esse módulo, ele demonstra todos os recursos que estão próximos a vencer, também os contratos dos professores. A governo, o valor é direto no orçamento, economia direta de custos com processos manuais, otimização de recursos, garantindo que cada real seja bem aplicado, redução drástica de erros que geram custos extras, e foco no essencial, liberando equipes para atividades fim, que é a educação. Nossa validação com os gestores dos pilotos regionais confirmados nos dão confiança no potencial real da economia, da solução. Projeção de redução da equipe de 56 para 10 funcionários ilustra o impacto financeiro significativo e buscamos validar e escalar com o apoio desse investimento. Nosso modelo negocial é baseado no serviço SaaS, com assinatura mensal, é acessível e escalável para o setor público, sendo complementado por treinamentos e o pacote premium. A entrada via licitação e a parceria garante a sustentabilidade do projeto. Para implementar essa solução e gerar economia real, buscamos um investimento estratégico de 350 mil. Esse valor permitirá executar os pilotos e alcançar a economia projetada de 12,4 milhões anuais, principalmente pela redução da equipe de controle de 56 para aproximadamente 10 pessoas e evitar a devolução de recursos. Isso representa menos de 15% da economia gerada no primeiro ano. Ou seja, é um investimento com um retorno direto aos cofres públicos em menos de 2 meses. Nossa equipe é composta por mim, Gustavo, Danilo e Lucas. Combinamos experiências reais em gestão pública local, direito, finanças, desenvolvimento de software com inteligência artificial e consultoria educacional. Entendemos o desafio e temos a capacidade técnica e gerencial para entregar a melhor solução
e sanar a dor do órgão, baseado em tecnologia e na legislação brasileira. Nossa implementação nos pilotos demonstrará rapidamente os ganhos financeiros. A Educagestão é a ferramenta para uma gestão educacional local, eficiente e fiscalmente responsável. Convidamos você a investir na Educagestão e na otimização dos recursos públicos para uma educação em Pernambuco. Agradecemos a atenção. Olha aí, Danilo está por aqui, né, Danilo? E aí, Danilo? Danilo está por aqui. E aí, meu amigo? Pois é, cara. Pois é. Isso aí foi feito 2 dias, cara. Não acredita? Mas 2 dias, só por causa de um... A Carla fez uma apresentação muito boa com a demandante, né? E aí, pô, deu certo. Mandei para a Rafa fez, cara. Foi show. Tirou o primeiro lugar. Coisa boa. Tá vendo aí? Aí a gente tinha que trazer, né? O primeiro colocado aí tinha que ser uma referência, né? Parabéns, Danilo. Mas vejam só, pessoal. Então, dentro desse pitch aqui, que vocês acabaram de ver, que foi da equipe do Danilo, como ele tinha falado até na última etapa. Segura aí, Veliana. Bota ainda não. Segura aí um pouquinho. Aí, pessoal, o que é que vocês conseguem observar aqui? Eu costumo dizer que o primeiro pitch, ele sempre é o pior, depois você melhora. Então, você vai trazendo aqui alguns elementos. Qual foi pontos de destaque aqui do pitch do Educagestor? Você vê, por exemplo, a possibilidade que o pessoal trouxe de algumas imagens do protótipo. Não estava 100% desenvolvido, mas você já tinha ali uma ideia do que poderia ser, ainda mais quando no pitch o pessoal fala o que a solução vai ser realizada. Ainda ficou um pitch bem profissional, porque no final diz exatamente quanto de dinheiro precisa. Você vê no início falando do problema. Então, quando você vai encaixando, você vê todos aqueles elementos que a gente tinha sugerido, que eu tinha sugerido para vocês, dentro do Canvas lá do Fernando Seabra, você vê eles aqui dentro, pessoal. Então, é isso que a gente precisa trazer quando a gente fala, por exemplo, de pitch. Vocês precisam dominar esses conceitos, né? Ou, por exemplo, essas indicações. Aí, só trazendo aqui novamente, deixa eu colocar aqui para vocês o Pitch Canvas, mas se vocês conseguem trazer esses elementos, dor, autoridade, solução, mercado, e como você pretende que seria essa monetização, já vai ficar muito mais fluido para as pessoas que estão assistindo poderem entender. Pode falar, Eliana, fica à vontade. Pode contribuir. Licença. Lembrando que o Rafael, ele teve o diagnóstico tardio de TA, né? A sigla agora está relacionada com o autismo. Então, a gente conversou bastante com ele, não sei se o Danilo lembra, né? Para ele poder apresentar com calma, para poder falar de uma forma clara, objetiva, porque senão ele atropelava, né? E principalmente a questão da respiração na hora de falar. Então, a gente conseguiu contornar, treinamos bastante, e ele teve esse êxito maravilhoso, tanto que uma hora ele falou assim, não, eu não quero, eu não vou, porque eu estou começando a ficar ansioso, que não sei o quê. Eu falei, não, vamos começar do início então, é a respiração. Você conseguiu respirar, tudo vai dar certo, confia na gente, confia na sua equipe, e dá certo. E vocês viram, um dos melhores pitches, e inclusive, né, seguiu a cartilha aí do Fernando Seabra e deu certo. Parabéns pro Danilo, e o Danilo está de novo aí, gente, com a nova equipe. O Danilo não com a nova equipe. Outra equipe, ele quer pegar o primeiro lugar de novo aí. Primeiro lugar tem dono, aí Danilo faz, é meu. Mas aí Ângelo fala assim, opa, peraí, não, é meu. Aí Patrícia também, não, peraí, eu estou aqui também, viu? Mas, assim, leve em consideração que a gente tem diversas vagas, então tem vaga para todo mundo, mas a condução do pitch, gente, a roteirização do pitch, minha sugestão, sigam meio que esse modelo aqui. Você pode até mudar se você quiser, fazer algo diferente e tal, não tem problema. Mas quando você encaixa dentro desse formato, fica bem fluido. Então, é uma boa sugestão para poder você seguir em frente. Fala da dor, autoridade, pode até pular para a solução, depois mercado, fala de alguma estratégia de monetização, termina com autoridade.
mas você mostra ali. Então, dentro de um edital, é importante que a gente traga os pontos que foram solicitados. Por exemplo, se você for lá no edital, está falando lá que você precisa ter a proposta de valor. Então, proposta de valor é benefício gerado. Então, quando você for falar do benefício, nossa proposta de valor ou seja, você não deixou de contemplar, você está contemplando. Beleza? Vamos lá. Eliana, coloca mais um pitch aí, vamos ver se vai funcionar. Contigo está funcionando tudo, está maravilhoso. A gente já trouxe aqui 2 pitches. Se você conseguir colocar esse terceiro aí, vai ser legal também. Vamos ver aí se vai funcionar. Show de bola. Vamos lá, gente, vamos assistir. Às vezes eu me pergunto, será que é para mim hoje o maior desafio é a comunicação não oral? Eu falo, eu estou implementando uma comunicação alternativa, ligação eficaz para a língua do indivíduo não tem. Mas e se existisse uma forma de ajudar com ferramentas certas? Em relação ao que eu não usei, eu sempre fui buscando informação em redes sociais, e acho que seria uma muito interessante. Não sei se já tem, se tem, não conheço ainda. Nosso projeto é sobre isso. Porque nenhuma mãe deveria se sentir sozinha, e nenhuma criança deveria crescer sem ser compreendida. Apoiar esse projeto é mudar vidas, desde o começo. Olá, sou Teodoro, estudante de Direito e faço parte do grupo Incluir Mais, que visa a educação inteligente para um futuro inclusivo, conforme as bases da Rede RITA, Rede de Inovação em Tecnologia Assistiva para o InovaRap 2025. Essa dor, ainda que imensurável, pode ser representada pela palavra desamparo, que é o que efetivamente ocorre com a pessoa autista e seus familiares na sociedade. Seja por falta de orientação e capacitação, desalinhamento entre instituições, ou até mesmo pela escassez de recursos pedagógicos inclusivos. Realizamos uma pesquisa de campo e constatamos que esse desamparo é real, tendo visto que quase 90% desses responsáveis não recebem apoio satisfatório e tampouco utilizaram ou conhecem algum aplicativo que pudesse auxiliar em suas rotinas. No Brasil, são mais de 6 milhões de pessoas com autismo, o que denota um público-alvo crescente, principalmente na educação básica, como podemos verificar pelo censo escolar. Em apenas 2 anos, o número de pessoas com TEA matriculadas na educação básica mais do que duplicou, ou seja, aumentou em 114% aproximadamente. É nesse cenário em que apresentamos a nossa solução, um aplicativo multifuncional Incluir Mais, cuja essência é um sistema de amparo aos autistas, integrando o meio que os envolve, justamente para facilitar cada vez mais a vida de responsáveis e pais. Vamos então às nossas ferramentas, a começar pelo Incluir TV, que possui conteúdos que vão desde a orientação de pais, capacitação de professores e disponibilidade de material didático, até conteúdos educativos para as crianças com autismo. Nessa mesma linha, temos o Incluir Play, que possui jogos lúdicos educativos para essas pessoas, que devem ser supervisionadas para ter o maior aproveitamento possível, também considerando que esse recurso pode ser utilizado em sala de aula. Por sua vez, o Acolher Mais é um espaço de compartilhamento de experiências entre famílias, para que elas possam se apoiar mutuamente. Já o Conecta Mais conta com mapeamento de clínicas e escolas e instituições por geolocalização, também possibilitando o agendamento com serviços cadastrados e a disponibilidade de um painel de acompanhamento, onde o perfil clínico do paciente será traçado com atualizações imediatas que evitam o descompasso entre os agentes. Também é importante ressaltar que o selo Incluir vai garantir a responsabilidade e o comprometimento dessas instituições com as pessoas com TA tratadas. E, por fim, apresento a ferramenta adicional, o Fórum de Inovação Pedagógica, que será de muita utilidade para a Rede RITA. O processo se dá da seguinte forma. Inicialmente, um recurso é idealizado por profissionais, instituições independentes ou até da própria Rede RITA. Em seguida, esse projeto será submetido a uma análise criteriosa da nossa equipe pedagógica, para, se aprovado, ser colocado no fórum, onde terá livre visualização de investidores. Diante disso, o fórum será uma porta de entrada para um investimento concreto e viabilização do recurso. O Incluir Mais é um produto único no mercado, com diferenciais que vão muito além da aprendizagem lúdica e rotina estruturada, contendo orientação, material didático, mapeamento, agendamento, acompanhamento, troca de experiências e inovações pedagógicas, o que proporciona um impacto social muito amplo, integrando e otimizando todo o entorno do autista. Em relação ao nosso modelo de negócios, é muito simples. Buscaremos tanto parcerias com o Estado para a rede pública, quanto assinaturas para clínicas e escolas particulares.
Ou seja, as licenças garantem uma rentabilidade estável e recorrente, que será complementada pelo tráfego pago. Diante também da complexidade do aplicativo, estimamos um investimento inicial aproximado de R$90 mil. Finalmente, conheçam a minha equipe, a iniciar pela autoridade técnica. Na parte educacional, a psicopedagoga Ana Paula Luna e a biomédica Cibele Ribeiro. Na parte jurídica, Rafael Albuquerque, que além de pai de uma criança com autismo, faz parte também do espectro. Já na equipe de design e administração, estão presentes João Miguel, Gabriela Bandeira, Wesley Almeida, Isabela Veracruz e eu, Teodoro Torres. Incluir mais, onde inovação, educação e inclusão caminham juntas. Muito bem. Valeu. Beleza, Eliana? Obrigado aí, viu? Ó, a Andresa já gostou. Muito bom e tal. Pessoal, veja. Então, dentro desses pontos aqui que a gente viu do pitch, né? Queria chamar a atenção de vocês para elementos que são fundamentais. Se a gente vê, por exemplo, essa apresentação, agora do Incluir Mais, o que é que tinha lá que estava chamando muita atenção? A narrativa foi muito boa. Você pega, por exemplo, os dados do início, trazendo ali uma problemática. Teve explicitou qual era o problema, trouxe ali algumas imagens de situações reais acontecendo. Então, quando você vai conectar ali com a solução que você está desenvolvendo, que foi depois do que o pessoal fez aqui, tudo se encaixa muito bem. Então, essa é a dica para vocês. E veja que só vai falar do time lá no finalzinho, que é tipo assim, pô, sobrando um tempo legal, eu falo do time. Então, o pessoal usou muito bem os 5 minutos. Essa também foi uma equipe que ficou nas primeiras posições. Então, você vê que dá para poder vocês criarem algo do tipo. A grande questão agora é a seguinte, minha sugestão para vocês. Primeira coisa que vocês vão fazer daqui por diante é montar um roteiro. Então, eu diria assim, primeiro passo, monta um roteiro. Aí, montou o roteiro, você vai agora pensar o seguinte, tá, então dentro desse roteiro que eu estou querendo fazer, deixa eu começar a criar alguns slides. Porque, veja, vou fazer o pitch só falado, não vai ficar bom. Não faça isso. Só falado, sem ter nenhum slide por trás, alguma imagem que conecta, não faz isso, beleza? Eu estou trazendo isso para vocês porque realmente tem pitch que a pessoa fica 3 minutos falando e ela começa a se enrolar, beleza? Então, se fosse vocês, tentava criar alguma conexão com imagens, porque você tem os recursos à sua disposição. Eliana falou do vídeo, por exemplo. Como é um pitch gravado, se você coloca algum vídeo e bota o play e ele não funciona, você pode voltar e regravar. Né? Você pode até incluir alguma coisa lá dentro, fazer uma edição e pegar. Então, como é gravado, super tranquilo para poder funcionar. Beleza, gente? Se a gente tivesse, por exemplo, nesse momento, utilizando o Zoom, teria funcionado, porque o Zoom, ele capta o áudio do PowerPoint, por exemplo. Mas a peste do Google Meet ainda não faz isso. Não sei por quê, mas faz parte. Bom que fica registrado aqui em áudio para poder a IA deles poder saber que eu estou invocado com eles por causa disso. Mas minha sugestão para vocês, por sorte eu tinha não tinha uma inteligência artificial aqui, né? Mas eu tinha Eliana e tem IA no nome dela, né? Então, Eliana aqui, gente, para vocês que não sabem, ela é uma IA que foi criada para poder ser mentora, viu? Mas olha só. Então, gente, brincadeiras à parte, Eliana está aí conosco, ela é humana mesmo, viu, pessoal? Ela trabalha tanto que parece até inteligência artificial, muito produtiva essa mulher. Mas, ó, pessoal, então, olha só, daqui por diante, roteiro, faz um esqueleto de como seria a apresentação, montou, ela está ali que, na sua opinião, já está bacana. Antes de você gravar, pede uma mentoria, faz a apresentação desse seu pré-pitch para o mentor, para alguma outra pessoa, a pessoa vai te dar dica, sugestão, muda isso, muda aquilo. Tá bom, pronto, vai para a gravação. Fez a gravação, você manda o vídeo ali da gravação antes para alguma pessoa poder dar uma assistida para todo mundo do seu time, porque às vezes você gravou, mas o áudio não ficou bom. Pitch é gravado. Guilherme, se eu mandar no formulário de submissão somente a apresentação, o PowerPoint, ou o link do Canva, ou o PDF, eu posso ser aprovado? Não. Já vai zerar tudo, porque está sendo pedido um vídeo gravado. Certo, gente? Então, façam um vídeo gravado. Esse é o requisito para vocês. O vídeo precisa ter 3 a 5 minutos. Guilherme, não tive tempo de montar uma apresentação, fiz uma apresentação em PowerPoint ou no Canva, e fiz tudo falado. Tem algum problema? Não, a gente vai aceitar e vai ser assistido. Agora, qual é o ponto? Acaba que nos desafios vai haver algum tipo de
de avaliação da pessoa de olhar para um pitch e olhar para o outro. Aí ele vai fazer assim, pô, qual é o pitch que está demonstrando que conseguiu se aproximar mais da solução? O que ficou só falado que disse que ia fazer, ou que montou, por exemplo, uma tela de um protótipo, que colocou lá quais seriam as funcionalidades, que disse como iria resolver. Eu acho que o recurso visual ele ajuda muito. Então, fica a dica para vocês fazerem isso. Vou trazer um outro exemplo. Você está ali focando num desafio específico, você não falou sobre problema, não falou sobre a dor, não se aprofundou em alguns dados. E uma outra equipe fez isso. Essa outra equipe que fez isso, ela já pode estar na tua frente, beleza? Então, do meu ponto de vista, traga o que está sendo solicitado dentro do edital em algum momento da tua apresentação. Mas reforce bastante a dor, ou seja, o problema que você está trazendo. Tem alguma fonte de informação, alguma pesquisa, algum dado que reforça tudo que você está falando, traz isso tudo. Falou disso, conecta ali, ó. Temos essa dor, mas para resolver essa dor, a gente criou esta solução. Então, você fala da solução e logo depois, como é que funciona essa solução? Ah, essa solução funciona desse jeito, desse jeito, desse jeito. Pronto, massa. Já vai conectar bem com o que precisa ser feito. Falei da minha solução, como funciona, eu posso dar um próximo passo, que seria talvez conectar com o mercado ou trazer algum concorrente. São estratégias que você usa, gente, que você pode fazer para poder você chegar no pitch perfeito. O ponto todinho é, a gente precisa trazer essas informações. Em algum momento vai ter que aparecer para você, você tem que apresentar esse conteúdo. Então, não deixe de fazer, pessoal, por favor, porque realmente depois você vai dizer assim, poxa, Guilherme, faltou tu me dizer isso, isso e isso. Não, gente, estou trazendo aqui tudo para vocês agora, então não pense que, tipo, vai ficar faltando alguma coisa. Não, tem que ter tudo lá. Depois, abordei ali dor, solução, falei do meu, como funciona, explorei ali o mercado. O que é que eu posso trazer mais aqui? Falei um pouquinho de concorrência também, massa. Agora chega o momento de você falar da equipe. E eu estava só pegando aqui, queria apresentar para vocês também, eu já tenho um roteiro do que vocês podem fazer. Vou mandar para vocês aqui também dentro do grupo hoje. Eu acho que hoje é o conteúdo que mais tipo assim, necessário de estar dentro do grupo para poder vocês já olharem o quanto antes. Mas, ó, tá aqui, ó. Como fazer um pitch fera, né? Esse roteirozinho aqui, ó. Que também eu sempre costumo entregar nas Campus Party, todo programa de inovação em que eu sou mentor. Gente, começa com uma abertura boa. O nome da tua startup ou da solução. Uma sugestão. Não tenha o nome da startup para uma coisa e o nome da solução para outra. Bota uma coisa só, porque senão fica uma confusão tão grande, tá ligado? Não, a gente é startup e tal. Tá no início, é uma coisa só. Depois que crescer, aí vira duas coisas. Mas, por enquanto, sou o Arthur e vim aqui representando a startup e tal. Fiz isso, falo do problema, da dor, do desafio, qual é o contexto, quais são os dados que eu tenho, então eu estou explorando esse ponto. Você pode até usar uns 2 ou 3 slides nesse ponto aqui, certo? Fiz isso, trago a solução. Então, minha solução é esta, e ela funciona deste jeito. Aí você explica lá como é que funciona a solução e tal, desdobramentos dela. Ela tem os seguintes benefícios diferenciais, ou a seguinte proposta de valor. Funciona dessa maneira. Hoje nós somos a solução ideal, porque no mercado existem alguns concorrentes que não fazem isso, isso e isso, e a gente pretende fazer. Naturalmente, a gente atendendo o Pernambuco, a gente tem um tamanho de mercado que pode ser muito maior. Então, você já explora o tamanho do mercado. E o custo e tempo para desenvolver essa solução é esse, esse e esse. Quer deixar o pitch massa? Faz o seguinte, mostra os próximos passos. Então, agora, vê que isso aqui é muito massa, viu, gente? Isso aqui é a dica do Guilherme mesmo, não está em canto nenhum que você viu até agora. Os próximos passos para poder a gente colocar essa ideia em execução é fazer isso, isso, isso e isso. Deixa lá. Você tem times que é o mentor, que eu até sugiro você colocar, além dos próximos passos, você atrelar o próximo passo a uma meta. Então, por exemplo, a gente vai fazer isso, e quando a gente fizer isso, a gente vai ter 10 clientes. Quando a gente fizer isso, a gente vai ter tanto faturamento. Colocou os próximos passos, a autoridade e o time, do mesmo jeito que foi fechado nos 2 pitches que a gente acabou de ver, e faz o fechamento. Pronto. Aí agora você fez o pitch matador, o pitch de sucesso. Para mim é esse roteiro. E, assim, você fala assim, Guilherme, beleza, e qual a tua experiência com pitches, né?
Ó, só no último Startup Nordeste, eu, enquanto mentorei 15 projetos. Dos 15, tive 13 projetos mentorados aí que captaram a bolsa de R$40 mil. Então, tipo, e eu poderia dizer assim, que eu dei várias dicas ao longo do processo de mentoria, mas talvez minha grande contribuição foi quando a gente foi tratar sobre pitch. Eu disse assim, ó, segue esse modelo aqui, ó, que eu acho que tem uma boa chance de poder ser aprovado. Então, gente, 20 e 48, passamos aqui um pouquinho, né? Mas a gente sempre estava passando uns 10, 15 minutinhos toda vez. Eu vou colocar aqui, vou encerrar aqui a gravação, tá certo? Essa gravação aqui, ela vai ser enviada para vocês assim que